Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar alguns cegos que procuraram Jesus pelas necessidades que eles tinham. Naturalmente, naquela época, Jesus, a sua fama já estava percorrendo pelas regiões de que ele poderia ajudar várias pessoas. E é claro que quando nós ficamos sabendo que alguém pode nos ajudar, que pode nos orientar, que pode nos colocar numa posição de sermos auxiliados e recebermos alguma graça, nós iremos correr atrás. E isso acontece naturalmente nos nossos dias de hoje. Se nós temos vontade de nos alimentar, nós vamos procurar quem pode nos ajudar com relação a isso. E assim nós vamos ao supermercado procurar aquilo que nós precisamos. É claro que há uma troca de favor. A pessoa compra o produto, dá o dinheiro, em troca recebe a mercadoria. E é assim por diante. Se você quer um tratamento médico, você vai ao hospital. E naquela época as pessoas procuravam ajuda espiritual, ajuda para que pudessem receber alguma graça divina. E assim procuravam Jesus. E Jesus os dava essa graça exatamente porque Jesus era o Filho de Deus e por ser o Filho de Deus, ele tinha a capacidade de fazer tudo aquilo que os nossos olhos talvez nem possam acreditar. Jesus demonstrou para cada um de nós que ele era capaz de fazer coisas que hoje nós julgamos impossíveis. E foi o caso desses cegos. Eles, sabendo que Jesus poderia ajudá-los, eles procuraram Jesus e pediram a Jesus que pudessem voltar a enxergar. E Jesus disse algo que é o nosso primeiro aprendizado de hoje. Jesus disse a eles que seria feito de acordo com a vossa vontade, que seria feito de acordo como eles gostariam que fosse, mas segundo a fé de cada um deles. E eles acreditavam de todo o coração que Jesus era capaz. Primeiro porque Jesus já estava realizando as suas manifestações do Espírito Santo no meio do povo. E por saberem que Jesus era capaz de realizar essas curas, eles tinham a certeza de que poderia sim ajudá-los a voltar a enxergar. Então, foi feita a vontade de acordo com aquilo que eles queriam e acreditavam. Eles tinham fé em Jesus e acreditavam que Jesus seria capaz de realizar as curas e milagres na vida deles. E voltaram a enxergar, como nós sabemos, o nosso contexto da nossa liturgia. Porém, nós temos que compreender que nos tempos de hoje, muitas curas não acontecem, muitas curas não vêm a serem graças na vida das pessoas, exatamente porque as pessoas não têm essa fé. Elas pedem a Deus algo, porém não têm fé no seu coração. Não acreditam de todo o seu coração que aquilo pode ser verdade e possa acontecer. E uma das condições que coloca o homem nessa posição é exatamente o fato dele acreditar que as coisas têm que ser vistas com os olhos, que tem que ser tocada. E Jesus, naquele tempo, naquela época, ele era um homem como qualquer um de nós, e poderia tocar nas pessoas, fazer com que elas sentissem e assim poder receber a manifestação do Espírito Santo. Nós temos esse problema muito grande em relação à nossa fé. Nós precisamos de ser tocados, sentir, para poder receber a graça. E após Cristo morrer e ir para o céu junto do Pai, à sua direita, nós podemos perceber muito bem que nós passamos a ter a condição de ter que acreditar somente pela fé e não pelo contato físico, que foi o caso dos homens que estavam cegos. Eles tiveram contato físico com Jesus e nós não temos essa condição. Uma das vantagens que eles tinham é que eles eram cegos, tinham que acreditar sem ver e acreditaram. E nós, se analisarmos muito bem, estamos nas mesmas condições dos homens que eram cegos. Nós não temos como ver Jesus. Nós podemos receber as graças de Jesus sem o ver. O que prova que aqueles homens tinham muito mais fé do que nós. Nós temos todos os relatos de que Jesus é capaz de realizar curas e milagres e nós não acreditamos. Nós optamos em acreditar naquilo que
é palpável, é tocado, que nós podemos ver com os nossos olhos. Se os nossos olhos não podem atingir, não podem tocar, nós não acreditamos. E é o que nos coloca na condição de nos afastar de uma comunhão com Deus, de apenas enxergarmos as coisas com os olhos humanos e não com os olhos espirituais. É os olhos espirituais que deram àqueles homens a capacidade de serem curados, que é a fé que tem dentro dos seus corações. E nós muitas vezes falamos que temos fé, dizemos e pregamos aos quatro cantos do mundo que somos pessoas que acreditam em Deus, que praticam o amor de Deus, que vivem as vontades de Deus, mas na hora de provar, de poder mostrar que realmente vive aquilo, não é uma verdade, acaba não conquistando e não alcançando as graças que Deus tem para oferecer, porque é exatamente uma mentira na vida do ser humano. E às vezes não é vergonha nenhuma a gente às vezes admitir isso. Muitas vezes a gente tem que saber dizer e virar para si mesmo e dizer: eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo mais o meu time de futebol, eu amo mais o cantor tal, eu amo mais a minha esposa, o meu marido. Quantas pessoas valorizam muito mais outras pessoas do que o próprio Deus? E às vezes não sabem admitir isso para a sua vida. E às vezes nós precisamos de aprender a admitir isso para podermos cuidar e tratar desse mal que há dentro do nosso coração. Porque a nossa fé passa a nascer do momento em que nós passamos a nos reconhecer como fracos e pecadores. Até esse momento nós temos como aprendizado que a nossa fé é essencial para que nós possamos nos aproximar de Deus. Então, continuando a nossa história aqui, esses homens procuraram Jesus, receberam de Jesus a graça, porém Jesus fez algo interessante. Os repreendeu severamente. A palavra nos diz exatamente isso. Os repreendeu severamente para não dizerem o que havia acontecido. Em resumo, Jesus pediu segredo daquela cura que havia dado àqueles homens. Primeiro, para que nós possamos compreender isso, na realidade que nós vivemos hoje, nós podemos perceber que muitas vezes os nossos pais, os nossos amigos nos dizem que quando você tem um sonho na sua vida e você quer alcançar algo para a sua vida, que você guarde para você, que faça em segredo, não saia divulgando para as pessoas aquilo que você quer alcançar para a sua vida. E há uma razão muito importante para isso. É porque nós convivemos com pessoas e convivemos com homens que são pecadores e que desejam o mal de quem está feliz. Raramente nós iremos encontrar pessoas que desejam que nós estejamos mais felizes do que elas ou que nós estejamos em um patamar de grande alegria na nossa vida. Quando nós chegamos a essa condição, as pessoas que nos rodeiam, às vezes colocam sua máscara de falsidade e fingem alegria daquilo que nós conquistamos. Mas por trás começam a jogar pragas, a desejar o nosso mal. Mas é claro que se temos um Deus que nós temos fé e colocamos o nosso coração nele, praga nenhuma irá pegar, nada irá acontecer conosco. Mas o problema principal somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos a cair em tentação. E às vezes a maldade que o outro deseja para nós acaba acontecendo exatamente porque as influências negativas e espirituais acabam nos atingindo e nós acabamos caindo às vezes num ponto fraco da nossa vida. Às vezes sonhamos em ter algo que nós tanto queremos e temos, às vezes trabalhamos muito, lutamos muito para alcançar um dinheiro para poder comprar aquilo que nós queremos e chega num dado momento, aparece uma tentação que faz com que nós gastemos aquele dinheiro de forma a não alcançar a graça que Deus estava nos preparando. Por isso, Jesus disse e repreendeu severamente que não dissessem a eles, dissessem às pessoas sobre aqueles milagres, porque provavelmente iriam perder Jesus por divulgarem as suas palavras, divulgarem as suas curas, porque ele seria perseguido. Os homens daquela época não aceitavam que
houvesse um outro homem que fosse profeta, que os profetas só poderiam ser Abraão, Jacó, Moisés, mas jamais poderia surgir outro homem para ser profeta. E Jesus, no contexto que nós conhecemos muito bem, veio como um homem que era enxergado como profeta, assim como João Batista. João Batista era primo de Jesus e os dois eram enxergados e vistos pela sociedade e vistos por aqueles homens de poder daquela época, tanto da igreja quanto da questão política, como homens que eram profetas, homens que traziam o amor de Deus, que mostravam como deveriam se comportar as pessoas para poder viver em sociedade. Então, esse é o nosso segundo ensinamento da nossa liturgia de hoje. Se você tem algum sonho, algum plano para a sua vida, quer alcançar algo, quer alcançar uma graça, mesmo que você a receba, guarde para você, seja feliz com aquilo que Deus lhe proporcionar. Não precisa sair divulgando aos 4 cantos do mundo as graças que Deus tem para você. Trabalhe, seja honesto, faça tudo corretamente e alcance aquilo que você deseja. Mas não precisa sair contando vantagem para as pessoas, dizendo às pessoas aquilo que você conquistou, porque muitas pessoas negativas tentarão atrair forças e energias negativas para poder te derrubar e fazer com que sua vida vá para a vida de pecados. No mais, vamos passar agora para os nossos comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da nossa amiga Doreci Nascimento, que nos mandou: bom dia, missionário Wagner, e um abraço para ti, sua família e para todos os meus amigos deste canal de oração. Muito obrigado pelo carinho, Doreci. Pai, por mais um dia de vida, quero agradecer e te pedir que nos cubra de forças, saúde, paz e muito amor. Entrego minha vida assim como dos meus familiares e amigos em tuas mãos. Cuida de nós e livra-nos de todos os males. Amém. Senhor, nosso Salvador. Que assim seja. Amém. Um grande abraço a Doreci Nascimento. Que Deus te abençoe, minha querida. A Odete Sobral nos mandou: Doreci Nascimento, minha irmã em Cristo, meu muito obrigado pelas suas palavras de carinho. Deus a abençoe e derrame muitas graças em sua vida. Ótimo dia para você. Amém. Parabéns, Odete Sobral. É assim que a gente deve agir com os nossos irmãos, sempre com um coração solidário, um coração que se aproxima daquilo que Cristo nos convida a viver, que é a solidariedade em ajudar nosso irmão dentro das nossas orações, se possível, até mesmo com os nossos comportamentos diários. Às vezes, nós podemos ajudar a pessoa com um prato de comida, às vezes com um calçado, uma veste, um cobertor, mas se não é possível, nós possamos colocar as nossas intercessões, as nossas orações, para que Deus possa derramar graças na vida daquela pessoa. E é claro que o mais importante para que nós possamos doar às pessoas é exatamente esse amor de solidariedade, de pedir a Deus, porque Deus é capaz de todas as coisas e pode muito bem ajudar os nossos irmãos que tanto precisam. E é da própria palavra de Deus, que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estará no meio deles. E Jesus, como sabemos, realiza tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, desde que seja para a honra e glória do Pai, que é o nosso Deus, o nosso Criador. A Odete Sobral nos mandou também: bom dia, missionário e irmãos, a paz de Cristo esteja com todos nós. Que Deus nos ajude a construir bases sólidas com amor, solidariedade e respeito para com todos. Gratidão pela reflexão, abençoada quinta-feira a todos. Amém. Exatamente, nós temos que ter esse comportamento. Nós precisamos urgentemente de aprender a respeitar nossos irmãos, a compreender que há diferenças, que tem pessoas que não acreditarão em Deus, que tem pessoas que não acreditarão em Jesus Cristo, que tem pessoas que irão odiar o seu irmão, e isso não faz parte do contexto de um cristão. Mas nós temos que respeitar, porque Deus nos fez livres para fazer as nossas próprias escolhas. É claro que tem escolhas que são erradas, que são pecados, e nós iremos pagar caro por elas. Se nós agredirmos qualquer que seja as leis espirituais de Deus, nós pagaremos por isso.
Se você agredir qualquer leis que sejam as leis dos homens, você irá pagar por isso. Por isso, o pecado nos traz só consequências ruins. Todas as vezes que quebramos uma regra, que quebramos algo que nós somos convidados a viver, nós temos consequências. As leis de Deus nos impõem que nós devemos praticar o amor para que as consequências sejam o amor. Mas se nós fizermos o contrário, nós iremos colher coisas muito ruins disso. Parabéns à nossa amiga Odete Sobral. Sábias palavras, gostei muito. A Edna Penha nos mandou: boa noite, missionário Wagner. Oração por mim, pela minha filha Tatiana. Amém. Obrigado. Que nós possamos colocar em oração a nossa amiga Edna Penha, a sua filha Tatiana. Que Deus derrame graças na sua vida, derrame bênçãos na sua vida, que mostre a você o quanto você é importante, o quanto a sua filha é importante para cada um de nós. Mesmo que você não acredite, mesmo que seja indiretamente, mas a sua vida aqui nesse plano terrestre tem um objetivo, tem um plano e com certeza é para fazer com que pessoas que estão ao seu redor se tornem pessoas melhores. Mas requer de você e da sua filha que façam esse trabalho de poder mostrar a elas o que é o amor de Deus e assim, naturalmente, o reflexo de tudo que Deus tem para oferecer a cada uma de vocês duas irá naturalmente acontecer. Por isso, não percam esse foco de praticar o amor, de buscar o conhecimento na palavra de Deus, porque Deus tem grandes obras para as suas vidas. Um grande abraço a Edna Penha e a Tatiana. A Edna Penha nos mandou aqui também: boa noite, missionário Wagner. Oração por mim, por minha filha Tatiana, e oração pela recuperação da cirurgia da minha filha Tatiana. Que Deus possa olhar aí pela cirurgia que a Tatiana fez, que Deus derrame graças, bênção, derrame cura nessa cirurgia dela, que possa correr tudo tranquilamente, como acontece na maioria dos casos, na maioria das pessoas. Claro que a gente sabe que algumas situações é complicado, a gente sabe que algumas doenças que estão no meio de nós são frutos e heranças dos pecados desde muitos anos atrás. Então as pessoas vêm se envolvendo tanto com o pecado que o nosso corpo passou a assumir isso pra gente, e por isso a gente vê aí essas doenças como a AIDS, o câncer, doenças que acabam tirando a nossa vida porque contaminam a nossa carne com o pecado. A nossa amiga Ninha Lima nos mandou: boa tarde, meu irmão em Cristo Jesus. Estou vindo aqui agradecer, pedir oração pela vida do meu filho Railan Almeida, que está indo fazer uma cirurgia. Graças a Deus, correu tudo bem, para a honra e glória do nosso Senhor. Gratidão sempre, Mércia Lima. Exatamente, nós vamos colocar aqui também hoje em oração o Railan Almeida, que Deus possa aí derramar bênçãos na vida do Railan, que ele possa aí aproveitar ao máximo a sua vida aí em recuperação, e depois da recuperação possa dar continuidade aí numa vida de solidariedade, de amizades. Hoje em dia a gente percebe muito bem isso, que um dos grandes valores que nós temos são os nossos amigos. Então que ele possa aí ser amigo, e amigo de Jesus e amigo dos irmãos que tanto irão precisar dele. Que ele possa ser instrumento de transformação, conversão e de amor na vida das pessoas. Aqui nós concluímos os nossos comentários do vídeo de ontem. Espero que tenham gostado da nossa liturgia, da nossa homilia de hoje, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.